Então vamos dar início ao programa. Eu queria, então, dar as boas-vindas a todos os ouvintes e aqueles que assistirão depois o nosso programa aqui na Rádio Cultura de Curitiba, né? E temos hoje a satisfação de ter conosco o Carlos Felipe, que é lá do Rio de Janeiro, né? Que vai hoje falar um pouquinho nesse primeiro nesse primeiro bloco, né? Você vai comentar um pouquinho para a gente, né, do trabalho que vem sendo feito, né, nessa nova fase da Platô. Mas eu queria, antes de mais nada, queria só cumprimentar e agradecer a professora Edmara, que é do programa coletivo Humanidades, né, que é o espaço que a Platô na rádio ocupa, não é, nesse programa, nesse coletivo. Então, bem importante, porque o lema, né, e eu acho que a grande questão desse programa é que ele tem ele estabelece uma relação mais ampla com a questão da cultura, com a educação, com a crítica no ambiente, né, também cultural e de produção artística. Então, bem importante, agradecer a Edmara. Também a Isa, né, que administra a rádio, e ao Jonas, que está aí, né, na operação, aí como operador aí das máquinas, senão a gente não estaria aqui, não é, falando e no ar, né? Então, esse primeiro bloco nós vamos, e hoje é importante, né, até porque nós teremos a participação no segundo bloco, né, nós teremos a participação de uma pessoa que está lá em Minas Gerais, né, que é o professor Lucas, que vai falar um pouquinho da obra dele, né, que vai ser lançada começo do ano que vem. E no terceiro bloco, da mesma forma, teremos a participação da Ivonete, né, que está lá em Santa Catarina, em Videira, e que fará também uma apresentação, né, da sua proposta de livro, né? Então, vamos tratar um pouquinho desses dois lançamentos, e se houver tempo, falaremos de outros também. Tá bom? Então, eu vou de imediato passar. Primeiro, boas-vindas também ao Djalma. O Djalma é o parceiro aqui da editora, nós estamos juntos nessa empreitada, e hoje ele participa do programa como um todo, né? E o Carlos Felipe vai participar dessa primeira parte aqui, nesse primeiro bloco, e evidentemente que se ele fica à vontade, né, se quiser participar na sequência também, né? Quer dizer, não há problema em participar na sequência, mas em princípio gostaríamos, Carlos, que o Djalma aqui nesse diálogo conjunto, né, nós gostaríamos que você comentasse um pouquinho, né, para a gente, né, desse novo momento aí, vamos dizer assim, de uma talvez pudéssemos falar de uma espécie de... A Platô, ela muda de nome, né? Quer dizer, isso é importante já frisar desde já. Agora, a editora Platô, antes era Platô Editorial, agora é editora Platô. E também a sua identidade visual, né? Há uma reconfiguração, vamos dizer assim, da identidade, não é, visual da Platô. E isso é um tanto da responsabilidade do Carlos, né, que vem trabalhando com a gente, né? Olha a responsabilidade, hein, Carlos? Olha a responsa, hein? Isso, já os 2, 3 meses que estamos juntos, e também junto com, né, essa identidade visual vem um novo site, né? Então, Carlos, é contigo aí, faz uma síntese para nós, fala um pouquinho dessa empreitada, desse trabalho conjunto com a Platô. E depois nós falaremos dos futuros lançamentos. Beleza? Joia. Vai lá, Carlos. Boa tarde a todos vocês. Eu estou muito feliz pelo convite, Geraldo, Djalma. Obrigado vocês pelo convite. É muito bom representar a editora Platô aqui junto com vocês, né, e falar um pouquinho sobre esse momento, esse amadurecimento que a marca está passando, né? Como o Geraldo acabou de falar sobre essa mudança de nome, foi muito interessante a gente fazer esse rebrand da marca, porque a marca está num momento de amadurecimento dentro dessa identidade, e isso facilita, obviamente, até a mudança de comunicação, que é o que a gente está fazendo aí ao longo desses 5 meses que se passaram, conversando e trocando em algumas reuniões e falando sobre alguns projetos, né? E foi muito interessante a gente participar ao longo desses 5 meses
até o lançamento do site, que aconteceu agora na última quinta-feira, desse processo transicional. Às vezes a gente fala um pouquinho, né, de mudança de nomenclatura, as pessoas não entendem que mudança não é só estética, né, não é só questão de fala, né. A mudança ela vai trazer justamente esse momento de confiança, né. A marca ela já está mais sólida, né, até porque a editora ela já não foi criada ontem, né. Então ela já tem um certo tempo aí que está junto nesse mercado e ela tem, né, solidez, é o que a gente quer, né, e clareza. Principalmente pelo tipo de público que a gente pretende atingir com os novos lançamentos, com as propostas que a gente tem trago, né, ao longo das nossas reuniões e debates ao longo desses 5 meses. E a ideia justamente é essa. Eu falo que hoje a editora Platô, né, propriamente dito o nome editora Platô, ela se torna aí uma casa de diálogo, não que não fosse anteriormente, mas eu brinco muito que a gente é Casa Platô, né, passa a ser Casa Platô. E como casa, a gente tem pensado em estratégias e processos para abraçar não só o leitor, mas o autor também, né, que é muito importante. Quem escreve é muito importante para que a gente consiga criar esse diálogo, né? E a editora ela só vai fazer o meio campo, né, entre o leitor e o autor. E tem sido muito bom aí esse processo. É importante isso aí, Carlos, que você está comentando, e até para esclarecer aqui ao ouvinte, enfim, a quem está nos acompanhando, a editora ela foi criada aí no período da pandemia, né? Então ela ficou num período bastante longo, não é? Enfim, desde a pandemia até há pouco tempo atrás, numa perspectiva, digamos, um pouco caseira, assim, né? Você falou de casa, né? Mas agora a ideia de casa é substantivo, né? Não é a ideia de se esconder dentro de uma casa, a ideia de habitar a casa e transformar ela num espaço efetivo, né? De troca, de conhecimento, enfim, de cultura, de publicação, enfim. Então, bem importante isso que o Carlos está dizendo, ele está nos assessorando muito nesse aspecto, e nós precisamos disso, dando essa ideia de uma platô, de uma editora que embora ainda pequena, ela possa atingir, né, ter uma abrangência tão grande quanto as grandes editoras, né? Um pouco essa ideia, né, Carlos? Sim. O fato é que, às vezes, as pessoas, por conta desse advento das redes sociais, né, a tecnologia ela vem, obviamente, para somar muito nesses processos, mas ela não substitui o processo de estar, de acolher, de estar juntos, né? Então, falar de casa platô, né, é justamente isso. Não como o Geraldo acabou de falar, não como foi no período pandêmico, que a gente, na verdade, estava dentro de casa, enfim, e se ocupava de modo geral, mas como casa acolhendo o leitor, acolhendo o autor, né? Trabalhar o processo de família, eu acho que isso é importante. Um bom livro, ele traz justamente isso, né? A ideia é você pegar um livro e se sentir ali envolvido naquele processo, naquela história, naquele momento ali dentro da sua casa. Geralmente, quando você vai fazer uma leitura, é sempre num local onde você se sente bem. Aqui no Rio tem uma coisa que eu acho muito interessante, é que nos transportes públicos, eu acredito que seja uma coisa muito natural, né, dentro do nosso Brasilzão, você vê muita gente lendo, né, ali dentro do transporte, né, e eu acho muito interessante que há uns anos atrás eu pegava um transporte público com uma frequência muito grande e eu lembro que as pessoas acabavam fazendo amizade com outros que estavam lendo dentro do coletivo, e eu achava isso muito legal, né. E aí era uma troca de livro, fulano, quer emprestado? E isso é família, isso é casa, né? Então, a gente trabalhar esse processo com a Platô é importantíssimo. Isso é uma coisa que é perceptível entre o Geraldo e o Djalma, o acolhimento familiar, né? E a gente traz isso para dentro da editora. Inclusive, Carlos, queria aproveitar e eu passar para o Djalma também.
eu quero fazer uma questão, eu acho que é importante não perder o fio aqui da meada, que é assim, antes, né, nós tínhamos os livros eles eram baixados em PDF, PDF, né, isso. no nosso antigo site, né? E isso mudou para o EPUB. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque o EPUB, né, você tem aí é uma tecnologia existe já há um bom tempo, né? Nós não a utilizávamos na editora por falta um pouco assim, talvez de uma interação maior, mas pega um público, principalmente você falou o livro, porque você tem um livro físico, você pode ler na tela também. Então eu queria que você comentasse um pouquinho dessa mudança também, que eu acho que é interessante, né, comentar. Depois o Djalma, manda ver, Djalma. Bem, como eu falei mesmo anteriormente, com o advento, né, da tecnologia, hoje é muito fácil você fraudar muita coisa, você baixar muita coisa. E cada vez mais que o tempo passa, a gente procura métodos, tecnologias que facilitam, obviamente, criptografar, bloquear, obviamente, esses processos. Mas, independente de bloqueios e dificultar, a ideia de nós sairmos e migrarmos do PDF para justamente um EPUB foi justamente para isso. Por conta de ser também um formato fácil de você achar leitores, né, como Kindle, ou até mesmo outros que você baixa na própria biblioteca do Android ou da Apple Store mesmo. E ele vai permitir que você tenha um pouco mais de fluidez também de leitura, né? Não deixa você tão engessado. É um arquivo que geralmente ele é muito utilizado aí para a gente fazer leitura dentro das aplicações. Mas não é nem por isso. Ele é mais difícil, por exemplo, de você ajustar, né, de mexer. Isso traz até mais segurança para a gente mesmo da editora. A ideia mesmo é não só ficar nesse formato, existem outros formatos. A ideia é da gente cada vez mais trazer essa tecnologia para dentro dos nossos materiais, claro, trazendo facilidade para o leitor, mas também protegendo a obra do autor, né? Essa é a importância que a editora tem. A Platô ela se preocupa muito com a voz do autor, né? E por esse motivo, com a obra dele. Por esse motivo, a gente procura soluções que melhorem esse processo. E a transição do PDF, que é uma linguagem simples, para um EPUB já é um passo muito grande aí nessa mudança tecnológica e de resguardar esse processo. Beleza, ótimo, Carlos. O Djalma, você quis falar agora há pouco e eu cortei. Pode eu ia falar que acho que tem dois aspectos importantes nessas mudanças geral de Carlos, né, que a gente está promovendo aqui na Platô. Acho que a primeira delas é não só uma questão de design, de aparência, mas eu acho que é uma questão mais profunda, eu diria, porque a ideia é trazer o leitor para mais próximo da Platô, mas também fazer com que o autor tenha essa voz. Vocês falaram e brincaram com essa metáfora da casa, né? Mas é um pouco disso, né? O Geraldo tem esse jeito mais acolhedor, a chácara dele é muito legal para acolher, fazer umas festas e fazer. Em breve vamos fazer um momento com os autores lá na chácara do Geraldo. Exatamente. Justamente para que eles possam se sentir em casa. E aquilo que eles têm para poder demonstrar para o público, né, é que eles possam se sentir à vontade em falar. Então acho que esse é um primeiro aspecto, que eles se sintam em casa para poder dar voz a eles. Mas tem um segundo aspecto que eu acho que é muito importante, e o Carlos falou muito bem, né, é de acoplar essas tecnologias e todas essas novidades que o mercado tem já de montão e que nós estamos implementando na Platô. Tem o site, tem a segurança da informação, da proteção do direito autorais do autor, mas também tem um elemento importante aqui, que é o autor se sentir seguro para publicar a obra, que ela não tem aí o seu peso, né, violado. Nesse sentido, eu acho que todas essas mudanças vêm para fortalecer um pouco a marca e fortalecer a segurança daquilo que o autor tem para dizer para o nosso público. Acho que com essas duas informações a gente vai meio que encerrando esse primeiro bloco para mostrar exatamente que nós estamos aqui preparados e nos preparando cada vez melhor para dar conta desse recado do mercado editorial, que é um mercado que vai se afunilando, fica muito na mão dos grandes grupos, mas que nós temos um cantinho aqui a oferecer para os autores, para que ele possa se sentir em casa nisso.
O Carlos, antes de ir para o próximo bloco, aí, que nós teremos a participação de um autor, do Lucas Pedron, lá de Minas Gerais e tal. Eu queria, Carlos, antes de a gente fechar esse bloco, eu queria só que você também falasse um pouquinho assim do site, porque além do EPUB, que a gente comentou, etc., temos também a possibilidade do blog no site. Fala um pouquinho das possibilidades de explorar, para quem está nos ouvindo, o próprio site, né? A gente fez esse lançamento na última quinta-feira, fizemos a transição de nomenclatura, já falamos aqui no início do bloco. O site está um pouco diferente, né? A ideia aqui foi trazer uma experiência para o usuário um pouco mais moderna e mais acessível visualmente, principalmente. Mas não é um site somente de compra, né? Você não entra ali só para adquirir um livro ou para fazer uma navegação fluida, mas a gente agregou dentro do site um blog, onde os autores terão voz ali para publicarem ali aquilo que os seus aspectos, seus eventos, aquilo que envolve a editora. A ideia foi que a gente criasse dentro do site, não só, como eu falei, um lugar de compra, mas uma área onde o leitor entra, o autor entra, e ele consegue interagir ali dentro de outras páginas. O site ainda está em viés de ajustes, vai entrar outras páginas, terão outros assuntos, terão outras páginas, onde facilitará, obviamente, essa gestão ali dentro, mas a gente já tá muito feliz com esse processo, que demorou aproximadamente quase 5 meses para ser concluído. Eu quero, antes de fechar para vocês para o próximo bloco, Geraldo, falar que no ano que vem a gente tem selos novos dentro da Platô, isso é muito importante falar. A Platô, ela não só vem com a mudança de estrutura, para abraçar o mercado, esse novo mercado, mas ela também vai trazer novos selos, infantil, religioso e outros selos mais, para justamente abraçar essas gerações diferentes, né? Isso é tudo cultura, e a Platô, ela é cultura, né? Então a gente abraçar novos selos vai trazer um público também, e abraça um público desde o infantil a um público mais sênior. Legal, Carlos. Então, é isso mesmo, a ideia da formação cultural, né? Eu acho que a ideia central, o grosso fio assim, da ideia da editora é um pouco essa, é o caráter formativo, né? E eu acho que isso nós vamos perseguir nos nossos trabalhos, e ainda bem que agora temos essa possibilidade de um diálogo mais profícuo, um diálogo mais próximo, enfim, junto aos autores e leitores, enfim, por meio das redes e pelos espaços aí colocados, e principalmente pelo site, né? Sinceramente, eu acho, Carlos, que você deveria ficar para o próximo bloco para ouvir o Lucas, porque o livro do qual ele vai tratar, que nós vamos lançar no próximo ano, no começo do ano, tem tudo a ver com os carioca, né? Dialética da malandragem carioca. Você vai se surpreender que o título dá uma impressão, mas, na verdade, se trata de algo muito, muito profundo, né? Na verdade, é o que o Lucas traz para nós daqui a pouquinho, tá bom? Então, vamos lá. Jonas, vamos então para o intervalo e logo, logo voltamos, não é, aqui para o segundo bloco. Valeu, Carlos, um forte abraço e obrigado aí pela presença, tá? Um bom sábado, um bom final de semana. Valeu. Valeu, Carlos. Valeu. Nacional, ficando à frente de outras gigantes do setor. Prova de que investimento e trabalho dão resultado. O Paraná sabe que conta com a força da Copel. Os investimentos e o orgulho da Copel são como o Paraná, crescem junto com você. Copel, pura energia. Olá, amigos ouvintes, eu sou a Vita Rigamonte do programa Bioma Brasil Expedições, um programa que percorre o país derrubando fronteiras, tocando no cerne da questão ambiental. Todas as segundas, quartas e sextas-feiras, às 13 horas, aqui na AM 930, Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas.
Cultura é tudo aquilo que luta contra a barbárie. Cultura é tudo aquilo que luta contra a barbárie. Cultura é tudo aquilo que luta contra a barbárie. Cultura é tudo aquilo que luta contra a barbárie. Cultura 930, a rádio mais livre de todas. 19 novas subestações de energia e mais 95 sendo ampliadas. 25 mil quilômetros da nova rede trifásica já concluídos. Novas tecnologias garantem mais eficiência no atendimento. 2,5 bilhões de reais investidos só neste ano. O Paraná sabe que conta com a força da Copel. Os investimentos da Copel são como o Paraná. Crescem junto com você. Copel, pura energia. 1h22. Você está ouvindo Coletivo Humanidades. Maravilha, maravilha. Voltamos aqui ao programa, vamos para o segundo bloco e agora nós temos a satisfação, né, de ter a presença e, enfim, nesse segundo bloco, o diálogo bem próximo, né, com um dos autores, né, da Platô, que está lançando, o livro já está no boneco, né, quer dizer, ele vai ser lançado no princípio do ano que vem. Então, o Lucas Pedron está aqui com a gente já, ele fez sua formação em grande medida aqui em Curitiba, na Universidade Federal do Paraná, inclusive o seu doutorado, e hoje encontra-se aí em Minas Gerais, né, no município de Pouso Alegre, certo, Lucas? No Pouso Alegre, deve ser uma cidadezinha muito boa de viver, depois você comenta um pouco. E ele é membro também histórico aqui do NESEF, que é o Núcleo de Educação Filosófica, bem como também do GEFILO, que é um braço aí do NESEF, que são os estudos, né, de filosofias outras, né? Aliás, o Lucas, enquanto esteve aqui em Curitiba, por boa parte da sua existência, né, eu acredito, né, está há pouco tempo fora de Curitiba, ele esteve muito fortemente presente, né, nas discussões da filosofia latino-americana, filosofias tratadas fora do eixo eurocêntrico, né? Então, Lucas, nós temos a grande e a grata satisfação de tê-lo aqui, né, com uma obra dialética da malandragem carioca. Eu queria que você começasse falando um pouco do título e de como é que esse estudo surgiu, a ideia da publicação e tudo mais. Então, fica bem à vontade. O Djalma vai ajudar aqui trazendo questões, vamos fazer um bate-papo acerca, então, um pouco aí da tua proposta de publicação desse projeto editorial que é esse livro. Então, bem-vindo aí, Lucas, e vamos ao bate-papo aqui. Beleza. Boa tarde. Obrigado, Geraldo. Obrigado, Djalma, pelo convite. Boa tarde, beleza. Desculpa, Geraldo, deu um branco aqui. Não, tranquilo. Vamos lá. O que você falar está valendo, em torno do livro. Então, o título surge, né, como uma brincadeira com um ensaio do Antônio Cândido, que se chama Dialética da Malandragem. Sim. Que é o que vai dar origem um pouco à minha pesquisa também de doutorado, que vai dar origem a esse texto. Ele, apesar do título, ele não fala muito sobre o malandro, mas ele fala mais sobre a questão do samba, né, e pensar uma filosofia do samba. Então, apesar do título provocativo, a malandragem ela não aparece muito, ela aparece, mas não aparece muito. Isso. Uhum. E é mais um trabalho que eu diria que é experimental, né, no sentido de que trata de um outro jeito de fazer filosofia, né, a partir de relatos da cultura popular. Então, eu parto de sambas, de depoimentos, de gravações e de relatos em jornais e coisas assim, para tentar construir um discurso filosófico que se constrói na base da cultura popular, né, a partir do próprio povo, né, do que eu vou chamar no livro de classes marginalizadas. E aí construir a ideia de uma filosofia do samba, não que eu vá construir essa filosofia, mas eu vou articular como ela é construída a partir desses registros, né? Principalmente dos registros orais da cultura, da filosofia afrodiaspórica brasileira. Uhum.
Ô, Geraldo, eu acho que a obra do Lucas, ela é uma obra que demonstra como a filosofia pode transformar todo e qualquer assunto em um tema filosófico. E quando ele se propõe a fazer essa dialética da malandragem, eu acho que eu até fiquei me perguntando quando a gente viu assim a publicação, né, aqui pela editora Platô, falei assim, será que Pouso Alegre tem uma cultura do samba, né? Embora ele fala do carioca, mas eu estive, viu, Lucas? Estive 2 vezes em Pouso Alegre, uma cidadezinha maravilhosa. Fui lá fazer cursos de formação de professores na época pela editora Positiva ainda, agora estamos aqui pela nossa editora, mas para fazer formação de professores lá, e foi assim, uma experiência muito bacana, tá? Então tive a grata oportunidade de poder conhecer a tua cidade aí. E daí eu fiquei me perguntando, será que a cidade de Pouso Alegre tem o samba no pé, como você descreve na sua obra? E quais são as características culturais que prevalecem na sua cidade e que poderia ser, que de certa forma foi incorporado pelo seu livro? Se você quiser falar um pouquinho disso, né, de como é que você pensou essa temática, e não sei se tem alguma conexão direta com a sua terra aí nesse momento, mas é o momento para você poder comentar aqui para os nossos telespectadores. Então, a Pouso Alegre ele tem uma certa tradição cultural, né, bem interessante. Tem alguns bloquinhos de carnaval históricos. Olha que legal. Aqui. Olha, ó. Tem... esqueci o nome da escola de samba, mas ela tinha uma sede aqui, uma escola de samba do Rio de Janeiro. Tinha uma sede aqui, inclusive, que era coordenada pelo tio de um amigo meu. E ele me fala muito disso, só que infelizmente nos últimos tempos, principalmente depois da pandemia, essas atividades foram cada vez mais recrudescendo aqui na cidade, né? Ainda a gente encontra alguns sambistas e percussionistas e historiadores ligados à cultura popular bem interessantes, como Bruno Formiga, aqui professor do Conservatório de Música aqui de Pouso Alegre. E tem um trabalho também fantástico com relação à cultura afro-brasileira, né? Tem algumas rodas de samba bem interessantes aqui na cidade, mas em geral o prefeito e todo o maquinário público dos últimos 8 anos aqui se voltou à cultura mais regional aqui, né? Que regional, que eu digo especificamente na cultura sertaneja, que não é a cultura nacional, mas não é necessariamente a cultura regional, né? Porque a gente tem bastante festa do Rosário, tem a Folia de Reis e outras coisas que também não são valorizadas, né? Então tudo que é ligado à cultura negra aqui no município não é muito valorizado. Interessante. Então, Lucas, até interessante porque você estudou também a filosofia aqui, a nossa filosofia aqui da universidade, ela tem um recorte muito eurocêntrico, ultimamente mudou bastante, enfim. Como você estudou até autores, né, assim, bem marcadamente clássicos, né, enfim. Eu queria que você comentasse um pouco, né, como é que, vamos dizer assim, esse trabalho, essa pesquisa, né, ela traz, vamos dizer, elementos novos frente à filosofia, que está meio digamos, num processo meio da margem, né, do processo filosófico, às vezes dos próprios cursos, né? Em que medida esse lugar do filosofar, vamos dizer assim, né? O lugar do filosofar da tua obra, pensando essa interface com a música, utilizando a música, né, como uma forma, né, e aí a minha pergunta, inclusive, é assim, você como professor também do ensino médio, né, você tem atuado nessa área do ensino médio e conhece bem já, vamos dizer assim, esse público e tudo mais, em que medida a tua obra ela também pode, né, teu livro também pode ser utilizado pelos professores, né, para pensar perspectivas de reflexão filosófica que fujam um pouco dessa visão mais, digamos, já dada ou estabelecida da filosofia como um modus operandi, vamos dizer assim, muito marcado, né, por uma forma de ser exercida, né, enfim. Então, uma filosofia eurocêntrica, né? Isso. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho nessa dimensão, assim, sabe? Bem legal para o público também entender, e às vezes os professores que estão nos ouvindo também, né? Como é que eles podem, enfim, acessando tua obra,
eles podem fazer uso, inclusive, do ponto de vista, não vou dizer didático, mas do ponto de vista do ensino, do ponto de vista da discussão e tudo mais. Não, a própria ideia da tese, ela surge quando eu estava dando aula no cursinho, que é ligado ao Unesef, né, que é o Rumo Educação, Educação Popular, e a ideia era trabalhar a virtude no Aristóteles. E no caminho, eu estava ouvindo o Bezerra da Silva e falando da questão do malandro e coisa assim, e me veio a ideia de trabalhar a música para falar da ideia do meio termo, da ideia do excesso da falta e coisa assim. E é uma coisa, por exemplo, que eu uso ainda em atividades na escola, né? Não só para falar da filosofia clássica, mas também para apresentar outras filosofias. A gente pode usar a música como um instrumento de mobilização, né? E ainda mais quando a gente tem pouco tempo de trabalho, como é no caso da filosofia do ensino médio aqui em Minas Gerais. A gente tem uma aula por semana, então é pouquíssimo tempo. Uma aula, só explica um pouquinho, é uma aula por semana por série, é isso? Por série. Por série. Você tá no lucro, hein, Lucas? Aqui nós temos uma aula obrigatória só no primeiro ano, tá? O resto é facultativo. Se você acha que estava ruim, pode piorar, tá? Então... Não, já é uma coisa complicada, né? Sim. Ter uma aula por semana, imagine ter menos ainda, né? Então, ter uma aula por ano, né? Mas o que é interessante nesse método de trabalho é pegar coisas que nem sempre são do cotidiano deles, algumas são, né? Por exemplo, eu uso bastante Racionais e coisas assim, Criolo, Sabotagem e outros que são elementos do rap que eles ouvem, né, que os alunos ouvem, que estão acostumados a ouvir, e uso isso, mesclo isso com músicas que eles não estão habituados, né? São sambas enredo, por exemplo, o Samba da Mangueira, de 2019. Olha que legal, né? Pegando exatamente essa cultura popular como pretexto para o filosofar. Acho que é sensacional isso, né? Isso. E, de um modo geral, eu acho que é possível trabalhar dessa maneira, não só para pensar esse pensamento não eurocêntrico, né? De fazer esse diálogo com a cultura do bem viver, com o diálogo da cultura afrodiaspórica, com a filosofia Ubuntu, enfim, com várias outras formas de pensar, mas também com a filosofia clássica, né? Fazer uma interface com a filosofia clássica é possível a partir dessas mediações com essas músicas. Bem interessante, desculpa, Lucas, falar, porque às vezes a gente tem uma tendência de opor, simplesmente, até tomando a filosofia, o modus de boa parte da filosofia mais clássica ocidental, que é opor, né? E, na verdade, não se trata, né? No fundo, não é você opor uma filosofia mais popular, uma filosofia clássica, né? É de uma outra natureza. Por isso que a gente fala uma filosofia outra, ou uma outra possibilidade de você trabalhar, e que aproxima muito mais as condições culturais dos nossos sujeitos alunos, não é isso? É um pouco essa ideia também, né? Sim, e acho que até dentro do trabalho, né? Para o trabalho acadêmico é mais interessante também fazer, quando a gente pensa, a interface e o diálogo em vez da oposição. Isso, exatamente. Não é uma coisa que é muito aceita, na verdade. Né? Também não. Tanto por um lado quanto por um outro. Eu sofri algumas críticas na minha defesa com relação ao uso de autores europeus para sustentar algumas coisas. Ao mesmo tempo que o uso de autores não europeus também é criticado por quem estuda filosofia europeia. Então, assim, a ideia da minha pesquisa, desse livro e do meu trabalho é pensar justamente essa interface, como é possível conciliar esses pensamentos. Porque quando a gente pensa Brasil, a gente não consegue pensar Brasil sem pensar essa interface, né? Não há uma exclusividade. Há uma... E até do ponto de vista, né, Lucas, do reconhecimento da nossa filosofia brasileira, latino-americana, que a filosofia ela não nasce das nuvens, do abstrato, descolada, né? Quer dizer, em última instância, ela está enraizada no processo cultural, né? Ela é expressão cultural, né?
Ô, Geraldo, Geraldo, ou do não reconhecimento da existência também. de uma filosofia brasileira, né? Isso também já é um sintoma de uma cultura que não tende a valorizar o que nós fazemos aqui, né? E aí acho que o Lucas tem aí um mérito na produção dele, que é de fazer, a partir daqui, uma reflexão filosófica profundamente brasileira. Acho que talvez a grande sacada de uma obra como essa aí, né? Procede, Lucas, é isso? É justamente isso, é pensar uma filosofia brasileira com base na cultura popular, né? Isso. Pensar uma expressão disso, não digo fora da academia, enfim, que se constrói a partir do próprio popular, né? Das próprias classes que são marginalizadas, e não como um discurso de cima para baixo. Mostrando que o povo também pode fazer filosofia, também faz filosofia, não pode só. Ô Lucas, e aí uma curiosidade até para os nossos telespectadores, né? Qual foi a sua maior dificuldade? Pensando aí que os nossos centros acadêmicos são muito mais eurocêntricos, mais colonialistas, mais voltado para uma filosofia clássica, qual foi a dificuldade maior que você enfrentou, por exemplo, em fazer uma pesquisa como essa, agora, em publicar um livro como esse, em que enraiza a sua reflexão na cultura popular? Você pode comentar um pouquinho sobre isso? Eu acho que, assim, eu tive a sorte de ter um orientador muito permissivo, né? O professor Paulo Vieira Neto. Paulo Vieira Neto, Paulinho, né? O Paulinho, o famoso Paulinho da Federal. Paulinho, Ele sempre deu muito apoio, inclusive, quando eu entro no doutorado, eu entro com uma tese sobre filosofia da história em Lukács, e usava o samba como uma forma de tentar expor essa filosofia. E foi ele quem falou assim, não, muda, parte para isso, você achou uma coisa legal, explora isso, porque vai dar fruto. Vai dar samba. Vai. E deu. Literalmente deu samba, né? Legal, viu? Deixa eu só fazer um comentário aqui, Lucas, bem legal. Primeiro, assim, hoje é só para quem está nos ouvindo, é só uma palhinha, né? Na verdade, a gente só está julgando aqui algumas questões muito gerais ainda. Os nossos lançamentos, né, Geraldo? Nossos lançamentos do momento, né? Tá previsto o lançamento para o ano que vem, e aí também está previsto um programa exclusivo para a obra do Lucas, aí com mais tempo. Ele pode, inclusive, se quiser chamar o Paulinho, ou quem queira para fazer a interlocução, também fica bem à vontade, né? Vai ter um programa inteiro para tratar, digamos, dos detalhes, porque ali todo o trabalho acadêmico, depois de publicado e tudo mais, ele tem. Uma coisa é você fazer o trabalho ali para o doutorado, atender ou para o mestrado, atender as perspectivas, vamos dizer, da banca, etc. E a outra coisa é quando você repensa um pouco esse trabalho na dimensão do livro. Às vezes isso vem meio junto, dá pouco trabalho, né? Muitas dissertações e teses, né? Tem poucas modificações. E aí, Lucas, nós faremos, assim que você olhar aí o boneco, fechar aí o trabalho, nós vamos fazer um belo lançamento virtual, ou aqui em Curitiba, se você vier. Ô, Geraldo. Ou a gente vai para Pouso Alegre, vamos ver como a gente vai fazer isso aí. Só para dizer, possível data de um programa aqui exclusivo para tratar da dialética da malandragem, né, carioca, com o Lucas, 7 de fevereiro, porque é lá em fevereiro, a segunda semana, que é o nosso programa mensal aqui na Rádio Cultura, de repente é o momento propício para isso. A obra vai estar publicada, já temos aí um momento. Perto do carnaval, o carnaval chega aí. Cara, o samba está chegando no pé do povo, então já deixa anotadinho, ó. 7 de fevereiro é uma possível data, hein? Isso, já vamos deixar meio pré-agendado. Gente, está na hora da gente ir para o próximo bloco. Agradecer muito o Lucas. Se quiser acompanhar aí o programa, quiser ficar também na sequência, que a Vone já está aqui. Nós vamos tratar de uma outra obra daqui a pouquinho, no último mais um bloco, lançamento. Que é mais esse lançamento de um livro boneco, por enquanto. Aí, ó, temos ele em formato de boneco, por enquanto, mas será lançado também no primeiro semestre do ano que vem. Tá joia? Então, gente, vamos para o intervalo e daqui a pouco voltamos com a Ivonete, com a sua proposta de trabalho. Beleza? Lucas, obrigado. Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
Economizar energia pode ser simples e depende de pequenas atitudes. No aplicativo da Copel, você conhece o histórico de consumo da sua unidade e pode comparar as variações mês a mês. Desligue os aparelhos quando não estiver usando e preste atenção ao tempo de uso de equipamentos que gastam mais, como o chuveiro e o ar-condicionado. Assim, você garante conforto, sem surpresas no final do mês. Consumo consciente é você no controle da sua conta de luz. Copel, pura energia. De Voo de Asa Delta ao vídeo do Felca. Café que se dane, terças e quintas-feiras, das 14 às 15 horas. A sua revista especialista em generalidades, aqui na Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas. Você está sintonizado na Rádio Cultura de Curitiba. ZYJ 232, amplitude modulada, 930. A rádio que conecta você ao melhor da cultura e da informação. Rádio Cultura. A cultura fazendo arte. A energia da Copel está com você para acender, mais uma vez, as luzes do Natal. Para garantir a segurança, tome cuidado na montagem da decoração. Se for instalar luzes em um ambiente aberto, escolha produtos adequados e resistentes. Dentro ou fora de casa, evite usar extensões ou emendas. Assim, você pode aproveitar todo o brilho desta época do ano. Acesse copel.com/energia segura e saiba mais. Copel, pura energia. 1h42. Você está ouvindo Coletivo Humanidades. Muito bem, minha gente, voltando aí para o terceiro e último bloco do programa, está passando rapidinho demais, e agora nós temos a satisfação nesse terceiro bloco, porque hoje o programa está dedicado para futuras obras, ou obras que serão lançadas no começo do ano. Então, nós temos a convidada hoje, que é a autora, né, do livro A Emoção no Ser Criança, que é esse livro aqui, ó, gente, só para vocês poderem ver, está no boneco, por enquanto. Boneco é quando o livro, a autora vai dar uma olhada, nós vamos dar uma olhada, ver se não tem nada de errado, se tem que consertar alguma coisa. Então, os últimos detalhes, né, Geraldo? Os últimos detalhes, né? Justamente, os últimos detalhes, porque às vezes escapa aqui ali alguma coisinha. Então, a Ivonete Aparecida dos Santos, né, que é lá de Santa Catarina, ela poderá se apresentar um pouquinho melhor para a gente, né? Mas, assim, bem importante que esse livro ele é fruto justamente, não é, dos estudos dela do mestrado, né? Então, ela poderá comentar isso um pouco, porque uma das questões é bem importante, Ivonete, a gente falar aqui, como é que nasce o livro? É possível escrever um livro? Às vezes as pessoas têm receio, né, de assumir a condição de autora, de autor, enfim. A Ivonete, ela é mestre em educação, né? Ela fez o mestrado lá na Universidade Oeste de Santa Catarina, né, na UniOeste, em 2023, então, recentemente. E agora ela já está inserida no programa do programa do doutorado, certo? Já é doutoranda nesse mesmo programa, e ela vai comentar um pouquinho sobre essa obra que será, então, lançada, que está em fase de finalização e que será lançada, então, na verdade, no começo do ano. Ivonete, você se encontra? Parece que houve algum problema. Ô, Geraldo, ela falou que teve algum probleminha, ela está atualizando a página, ela já vai entrar novamente aqui. Não, está ótimo. Enquanto isso, vamos conversando. Eu queria propor também o seguinte, olha só. Esse aqui, eu tirei a cópia, eu não tenho boneco ainda, porque o Djalma encaminhou, mas o... Já está no Trello, que ele diz, no Prelo, né? Isso, no Prelo. Então, esse livro, ele faz parte de uma coleção chamada Ecos, né? O Carlos comentou no começo dos selos, que nós vamos ter a Platozinho, agora nós temos a Ecos, né? É um selo, mas também é uma coleção. E eu vou abrir essa coleção aí sob minha autoria. Então, nós não somos apenas, digamos assim, gestores de uma editora, não é? Nosso papel, como o nosso papel vai muito para além disso, isso também é importante, mas nós também escrevemos, nós também somos autores. Sim. Enquanto tal,
temos que dar o exemplo também, né? Em última instância... Geraldo, tem que pedir pro Jonas lá, acho que colocar a Ivonete, que ela tá ali na transmissão, só pedir para ele colocar ela para dentro aqui. Agora sim, ela tá ouvindo a gente, ela atualizou a página, tá tudo certinho. Ok. O Jonas está nos ouvindo aí, Jonas. Você consegue, Jonas, então... manda a Ivonete para nossa transmissão aqui. Enquanto isso, eu vou comentando dessa coleção. Essa coleção, gente, ela vai ser lançada também no primeiro semestre do ano que vem, com o primeiro livro, que é a Mediação Praxeológica dos Conteúdos Filosóficos em Sala de Aula, que faz parte um pouco aí do meu horizonte aí de estudos, e já temos uma fila, né, de autores e autoras que vão publicar nessa coleção, né? Entre elas a Lidiane, a Elisane, o Avanir e tantos outros que já estão a caminho, vou dizer assim, estão se preparando, a própria Leila, né? São todos autores que estão se preparando para publicar nessa coleção que chama Ecos, né? Educação Filosófica, tá bom? Ô, Geraldo, acho que é um momento oportuno para dizer por que Ecos, qual que é a ideia desse selo? Acho que a ideia do Ecos, o Ecos tem vários, né? Poderia ter vários sentidos, na verdade, né? É uma palavra um tanto polissêmica, se nós quisermos usar uma expressão mais acadêmica, mas vamos dizer assim, tem vários sentidos. O Ecos, o próprio eco, um eco, né? Um eco que eu posso, quem é do interior ou quem já foi em umas montanhas, assim, tem um grito forte, aquele eco que se espalha, que volta, né? Fica aquela coisa longa, assim, estendida, né? É um sentido. Ecos também nós podemos pensar em tempos atuais muito ligado à natureza, né? A ideia da ecologia também, né? E a ecologia aprofunda, e nós podemos falar de uma filosofia ecológica, no sentido não que tem que tratar dos temas propriamente, né, ligados à ecologia ou da natureza, mas no sentido que acaba remetendo. Então, é uma pequena corujinha aqui, ó, se dá para ver, né? Aqui está num xerox muito mal feito, mas enfim. Dá para ver, corujinha, e carrega a faixa Ecos, né? E a coleção filosófica, né? Então, é um pouco essa ideia, né, dessa coleção, entre tantas outras que nós estamos aí organizando aí aos poucos, né? Então vamos ver Geraldo, se sobe. Se quiser mandar mensagem para o Jonas aí no privado, aí, só para ver se ele consegue colocar a Ivonete. Então, Djalma, enquanto eu vou fazer eu aproveito para falar o seguinte, que a nossa editora aqui, a editora Platô, ela está dando voz a alguns autores. Desde quando eu cheguei aqui com o Geraldo para ajudar ele, acho que nós começamos a nossa relação aqui há quase 20 anos atrás, eu diria, né? Lá em 2007, 2008, né? Mas mais recentemente, nos últimos 5 meses aí, nós nos aproximamos, até porque o Geraldo, ele é o meu supervisor do pós-doc, que eu executo atualmente aqui no PPGE da UFPR, então ele assumiu a bronca de ser aí o meu supervisor e está me ajudando a executar essa pesquisa, né, o estágio dessa pesquisa pós-doutoral. E acho que é importante dizer, Geraldo, para o nosso telespectador, que desde então a gente conseguiu fazer uma organização para publicar uma série de livros que o Geraldo chama-se de uma demanda represada, mas que a gente conseguiu colocar em prática e fazer. Pelas minhas contas, são mais de 12 publicações nos últimos 5, 6 meses. Então a gente conseguiu dar voz aí a vários autores. A Ivonete é uma delas, o Lucas é outra, né? Mas tem vários outros autores que estão aqui. Então, tem o livro do Alessio, que foi na edição passada aqui do nosso encontro, tem o livro do Henrique, que está para sair também, tá no forno, né? Tem várias publicações, tem vários amigos nossos que estão publicando teses. Isso, da Regina, da mesma forma. Da Regina, tem vários autores aqui que conseguiram. E isso é só uma palhinha, né, daquilo que está por vir com o lançamento do nosso novo site. Tudo está descrito. E eu quero chamar a atenção, viu, Geraldo? Para uma área do nosso site, que é a área do blog. Você comentou um pouquinho agora há pouco, né? Mas para dizer o seguinte, que os nossos autores, em breve, né, o nosso convite para eles é reverberar um pouco a voz desses livros, né? Nós temos hoje 3 artigos no nosso blog.
O primeiro deles é esse do livro do que o professor Geraldo falou agora, da mediação praxeológica, para aquele professor de filosofia que quer entender um pouquinho mais, alguns filósofos, alguns autores, está lá uma reflexão sobre isso. Um outro ponto que nós temos no nosso blog é da plataformização, da militarização e da privatização, uma obra que nós produzimos aqui, o Geraldo, eu, né, fomos os organizadores, junto com o Rossano e com a Clarice, e essa obra dá voz a um sintoma que aparece na educação do Paraná, em relação à saúde mental dos professores, e nós temos uma obra que é a nossa menina dos olhos, podemos dizer assim, que é o livro chamado Educação em Direitos Humanos, que também é um livro que serve de base para uma série de projetos sociais, seja vinculado ao Instituto Cidade Smart, da qual eu sou presidente, já é o nosso parceiro, mas também por alguns autores. São autores de peso, né, com uma vasta experiência acadêmica e que está aqui junto aqui com a gente nessa obra, e que se transforma num livro base de uma série de reflexões sobre os direitos humanos. Então, isso tudo para mostrar para vocês uma palhinha daquilo que nós temos de novidade nesse momento. Mas parece que nós temos aqui, né, a Ivonete. Aí, enfim, Ivonete. Agora Ivonete, sim. Agora estamos te ouvindo, você nos ouve bem? Tranquila? Agora sim, agora consigo ouvir bem. Ah, que maravilha. Ivonete, então, ó, a pauta está contigo. Diga para nós, de onde é que veio, para onde vai, do que se alimenta essa obra que você produziu aqui com a gente, a emoção no ser criança. Isso. Então, boa tarde, prof. Geraldo, boa tarde, Curitiba, Brasil. Então, esse meu livro também nasce de uma dissertação de mestrado. Já tinha o interesse no futuro, tem até o ditado que diz que todo ser humano deve nascer, crescer, produzir e depois morrer. Então, eu não passei eu penso assim, que não passei na terra. Você já plantou uma árvore, já plantou uma árvore, tá na lista. Falta isso. Filho, eu tenho 2. Era para ter Olha aí. O ditado diz 1, eu produzi 2. Então, falta só a árvore agora. E a ideia surge, assim, desde muito cedo. Quem incentivou a leitura, a escrita, minha mãe. Eu lembro que com 10 anos ela me deu um diário de presente, foi uma das coisas que eu mais gostei. E ali eu rabiscava Olha que tudo. bacana. Sim, a gente morava no interior, eu rabiscava tudo, tinha o cuidado de passar a limpo que eu escrevia ali, e sempre tive a ideia de deixar para os futuros professores alguma coisa que venha contribuir com a sala de aula deles no futuro. Alguma coisa que eu vivenciei hoje para o futuro. Diante disso, algumas inquietudes, eu sou gêmeas, e eu lembro que comecei a ir na pré-escola com 5 anos, e a minha irmã não gostava de ficar na escola, e a contrapartida, eu amava. E eu queria compreender, a minha dissertação nasce nesse sentido, de conseguir compreender como, para mim, enquanto ser criança, era tão bom permanecer naquele local, fazer novas amizades, desfrutar tudo que a prof nos ensinava, e para minha irmã, que era gêmea, era tão dolorido. Tão difícil. O que aquietava ela no ser criança naquele sentido. Diante disso, conheci no meu mestrado o professor orientador, o professor Roque Strider. Aí, na metade do programa, ele foi desvinculado e fiquei vinculada ao professor Anderson Luiz Tedesco, que deu continuidade a esse trabalho. São da área da filosofia, assim como vocês. Eu aprendi a gostar da filosofia. No começo, eu e ela brigávamos muito, não, as ideias. Eu digo assim, para os futuros estudantes de mestrado, de doutorado, que existem dois tipos de escrita e 2 tipos de leitura. Existe a leitura por hobby e a leitura acadêmica, a escrita por hobby e a escrita acadêmica. E a gente só consegue discernir essas duas com o passar dos anos no próprio curso que nos dá maturidade para isso. Tive o prazer, o privilégio de conhecer esses 2 doutores que me ajudaram na caminhada e também conhecer Humberto Maturana, que é o que guia a minha dissertação e vai dando continuidade aos meus estudos também do doutorado. Isso, eu queria até que você comentasse um pouco mais, Ivonete, desse autor, né? Porque, na verdade, tem como subtítulo, né? Na verdade, o título é A Emoção no Ser Criança, que você explicou bem
até a relação, né, desse tema com a tua existência desde pequena, né? Sim. Mas também porque você acabou fundamentando, buscando entendimento num autor que é um autor importante demais, né, para a história da filosofia, e aí é o subtítulo, Leitura Educativa em Humberto Maturana, desculpa. O Maturana, né, ele tem uma importância muito grande para o campo da educação, da filosofia, das ciências, né, enfim, da biologia, de modo geral, da biologia, das ciências propriamente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, nós temos pouco tempo, mas se você comentasse um pouquinho, né, também desses estudos que você vem fazendo em Humberto Maturana, né? Bom, Humberto Maturana, então, como o professor bem falava, é um biólogo chileno, e ele vem para descontextualizar o conceito de amor e de emoção. Tem um livro que todo professor de educação infantil deveria de ler, que é uma obra dele, na qual tenho aqui no meu livro, que ajuda, que auxilia os professores e os pais a compreenderem. Porque como ele é biólogo, Maturana não vê o amor, o amar, como um sentimento, mas sim como uma disposição corporal. Isso me chamou muito a atenção. E ao passo que a filosofia, ela precisa de uma leitura mais densa, como eu falei, até de 1, de 2, de 3. E quando você consegue compreender as ideias centrais de Maturana, você realmente se apaixona por sua obra e você quer indicar para outros professores, para outros pesquisadores. Inclusive, eu e o professor Anderson conversamos muito, porque no Brasil existem poucas obras dele. Poucos estudantes que debruçam-se nas obras. E tem Araceli, tem eu, conheci um na Paraíba, que estive recentemente fazendo um curso, eu conheci um professor também, que agora me fugiu o nome, mas os livros deles não são basicamente somente para a educação infantil, são para pais, para mães, para professores, porque ele vem quebrar alguns conceitos que foi uma que foi surpreendida no decorrer das leituras dele no mestrado, sobre a conceitualização de amar. Para a Maturana, o amar é aceitar a pessoa na sua total integridade. A partir do momento que eu quero mudar o professor Geraldo, porque eu não gosto de alguma coisa nele, eu já não posso dizer que amo ele, porque eu amo o ser humano Geraldo, não as suas especificidades, e tem que amar ele em sua totalidade. Assim, nós, professores, devemos fazer quando recebemos as crianças. É uma das mensagens que contém nesse livro aqui. Bem legal. Você sabe, Ivone, é até importante para o público que está acompanhando, ouvindo, vai nos assistir depois, ou está assistindo, porque o Maturana, assim como tantos outros da área, vamos dizer, da pesquisa mais científica, ou da biologia, às vezes da física, enfim, eles entram na filosofia naquilo que a gente chama de paraciência, né? Quando é um estudo sobre o método, a perspectiva de fundamentação, do entendimento daquela área do conhecimento, eles acabam entrando num universo mais amplo, que é o campo, vamos dizer assim, da teoria e, portanto, da filosofia. Não que eles sejam filósofos no sentido estrito, mas eles são, na medida em que eles pensam, nesse caso, eles pensam o ser humano, né? Eles pensam exatamente, o ser humano, é o ser humano. uma condição mais própria, né? Muito legal. Viu? Está acabando o nosso tempo, mas pode mandar ver. Eu só vou ler aqui na orelha do livro, que tem exatamente isso que você falou, que eu escrevi. O brincar é algo intrínseco à criança, é característico dela, sendo que o brincar constitui esse universo da infância, desenvolvendo seus aspectos biológicos, motor, psicológico, emoção e espiritual sentidos. É um constituir-se humano. Perfeitamente. Viu, Ivone, assim, ó, o ano que vem, nós vamos dedicar um programa inteirinho para a tua obra. Só para isso. E se você quiser trazer o Anderson, quem você queira, enfim, ou outros estudiosos aí de Maturana, pode trazer. E vamos fazer um outro programa, porque hoje a ideia foi mais apresentar obras que estão num processo aí de publicação, que vão ser lançados em breve. Então, agradecemos muito a tua participação. Convidamos o público em geral aí para acompanhar a gente aí nas redes sociais.
entrar no site novo que nós temos agora, da Editora Platô, tá, gente? E contamos aí também, Ivone, com a tua participação aí na região, principalmente, aí de Santa Catarina, porque também sou de lá, eu sou da sua região, para falar a verdade, não estamos tão distantes, né? Sim. E vamos fazer um lançamento aí em Videira, certo? Exatamente. Faremos um baita lançamento em Videira. Um forte abraço a todos. Nosso tempo já foi. Obrigado, Ivone. Valeu, Djalma. E até... Ivone, valeu. Geraldo, um abraço. Um abraço. Tchau. Tchau, pessoal. Até mais.